Oi, eu sou o Luiz e esse é o Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Hoje eu estou aqui com meu amigo Nelson Figueira e com o Pedro Louvan para a gente falar sobre preservação histórica. Boa tarde, Pedro. E para a gente começar, cara, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui participando do programa. Bem, meu nome é Pedro Louvan, eu sou bacharel e licenciado em História pela Federal Fluminense, mestre em Museologia e Patrimônio pela Federal do Estado do Rio de Janeiro, meu segundo mestrado em História aqui pela Unila, sobre a redução de Santa Maria do Iguaçu, e hoje sou doutorando em Arqueologia pela Universidade Federal do Paraná, com o tema do patrimônio arqueológico do Parque Nacional do Iguaçu, os sítios e artefatos. Eu sou técnico em assuntos educacionais aqui da Unila. Pedro, para a gente começar, eu quero conversar com você. Vamos começar do começo, né? Qual que era o contexto aqui na região do Baixo Iguaçu antes das reduções, antes das missões? Essa pergunta é muito boa, porque para poder falar da redução de Santa Maria, é importante a gente contextualizar o Baixo Iguaçu antes das chegadas até, diria eu, dos primeiros Homo sapiens, né? Para a gente evitar uma visão, às vezes, muito antropocêntrica, como se o Homo sapiens fosse o primeiro mamífero placentário da região e não foi, né? Então, por exemplo, antigamente era uma savana, né? Ali a foz do Rio Iguaçu era muito seco, né? Muito frio, e depois foi tornando mais úmido, né? E mais quente em um ambiente onde tinha uma megafauna muito diversificada, né? Tanto de afrotérios como mastodonte, né? O tigre-dente-sabre, tataravô da onça pintada, né? E outros animais endógenos, como a preguiça gigante, o tatu gigante, que é o gliptodonte. Em um determinado momento chegam as primeiras ondas migratórias de Homo sapiens, né? De caçadores, coletores, pescadores. A datação cada vez mais recua, né? Temos a datação, por exemplo, do projeto arqueológico de Itaipu, que dava aí 6.000 anos de datação radiocarbônica, através do método de radiocarbônico, que foi feito nos Estados Unidos, mas a cada vez mais, né, essa datação recua, podendo chegar a 10.000, 12.000. E ao longo do tempo, essas populações foram se sedentarizando, se tornando ceramistas, e na Península das Cataratas, né, que as cataratas é uma península, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, que forma as cataratas, né? Essas populações foram complexificando suas culturas, até chegar assim a várias nações em dois troncos linguísticos principais, que é o G e o Tupi-Guarani. Isso é fundamental para entender Santa Maria, né, para entender a sua organicidade, né? Então, assim, os povos do Baixo Iguaçu eram tão complexos. Por exemplo, assim você tem a Europa, você tem a Holanda, a França, Portugal, você tinha várias nações que muitas vezes falavam línguas diferentes, né? Então, eu costumo brincar, né, que Parque Nacional do Iguaçu é em Guarani. Se você fosse falar em G, seria Parque Nacional Goiocovô, né, que é o termo do rio Iguaçu Caigane, né, G, né? E aí a pesquisa identificou, por exemplo, 21 grafias de Iguaçu, né, nas cartas coloniais. Às vezes na mesma carta você tem termos diferentes, cartas assim, mapa da República de Veneza, vários mapas, né, que estão assim, você vê esse processo de colonização, né? Então, assim, depois que passa o Cabeça de Vaca, é uma história super conhecida, não vou me debruçar sobre ela, 50 anos depois, você tem uma carta de encomenda dando a um certo João Gonçalves, né? Que ia desde a boca do Iguaçu até os Saltos, né? Concedia a ele uma carta de mercê, essa possibilidade de colonização depois desse período exploratório do Cabeça de Vaca, né? E é um documento muito importante, porque a partir desse documento, do final do século XVI, foi possível saber o nome original das cataratas do Iguaçu, né? Que seria Itepopó, né? Porque nessa carta ele usa toponímia como referência para poder fazer essa concessão de encomenda a esse João Gonçalves, né? E concede a ele mais de 230 indígenas em trabalhos forçados, né? E é um documento interessante, porque ele vai nomeando o nome dos caciques dessa região que iria desde o Marco das Três Fronteiras até os Saltos, né? Que seriam uns 20 quilômetros fluviais. E é como se cada bairro de Foz do Iguaçu tivesse um cacique, uma aldeia, né? E aí fala de Aracujuru,
cacique Iupipó, né? Todos os caciques aí que seriam dispersos pela cidade de Foz do Iguaçu, e aí foi possível identificar aí o nome original das Cataratas do Iguaçu, que é Itepopó, né? Então, assim, dentro desse contexto, era muito importante para a coroa espanhola colonizar essa parte, porque é um lugar muito importante da bacia hidrográfica do Rio Paraná, né? Então, eles vinham crescendo por baixo e por cima da província do Guairá até o momento que eles se encontram aqui eu fiquei com no Baixo Iguaçu. Esse João Gonçalves, ele era brasileiro. Ele recebeu a carta para explorar essa região da coroa Espanhola. Da coroa espanhola. Espanhola de Assunção, né, do Paraguai, né, do governo do Paraguai, né, porque essa parte era ainda, devido ao Tratado de Tordesilhas, né, fazia parte da coroa espanhola, né. Então, assim como a Ordem de Criação de Santa Maria do Iguaçu, que é um documento importantíssimo, de 9 de julho de 1623, né, que foi feito pelo capitão-geral da província do Paraguai, né, que foi o governador Miguel de Frias, né. Então, nessa carta, ele determina a fundação de uma missão jesuíta no Baixo Rio Iguaçu. Então quer dizer que a missão foi fundada em 1623 ou o surgimento dela se deu depois? Como que é isso? Foi um processo muito interessante porque foi necessário mais de uma tentativa, né? Foram necessárias 3 tentativas depois dessa carta, né? Então, dessa ordem de fundação de Santa Maria, no mesmo ano, né, um padre chamado Diego de Boroa, ele tenta, né, ele sobe ali o Marco das Três Fronteiras, na sua canoa, com uma comitiva, desce, né, vê os nativos pelas margens, desembarca com uma cruz, fala em Guarani, né, fala, olha, vim trazer a palavra, né, e tal, só que ele é rechaçado, né, depois ele tenta fazer escambo, mais uma vez é rechaçado, que se eles não estão aceitando o escambo, eles relatam que era um sinal, é melhor você ir embora antes que aconteça algo fatal, né? Essa foi a primeira tentativa, né? Depois tiveram mais 2, né? Porque como ele não consegue nessa primeira tentativa, eles vão para o rio Acaraí, né? Quem conhece ali a Ponte da Amizade, do lado tem a ilha de Acaraí, onde desemboca ali o rio Acaraí. Então ali eles fundam uma redução lá, chamada Nuestra Senhora de Natividad de Acaraí, que é de lá que parte para fundar a redução daqui, 2 anos depois. Eu queria saber qual que era o objetivo dessas missões. Além de catequizar os índios, devia ter um outro objetivo econômico, porque o João Gonçalves já tinha a posse da exploração da terra. O João Gonçalves explorava o quê? O mate? Erva mate? Então, é muito difícil para a gente saber, porque assim, são relatos muito Não tem fragmentos, né? Então, assim, a gente acaba ficando um pouco no limite das fontes escritas, né? Essa carta, por exemplo, está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e foi paleografada, né? Então, assim, as fontes ainda são muito escassas para poder entender bem como foi explorado ou não, né? Se ele tomou posse ou não da região. Isso ainda é difícil de afirmar. Mas o que a gente pode afirmar é que depois eles saem de Nossa Senhora de Acaraí para tentar a segunda vez. Sobe o Marco das Três Fronteiras, avançam um pouco mais, conseguem fazer amizade, né, com os caciques ali do Baixo Cataratas, né? Porque a história ali, é necessário entender a geografia, porque você tem as cataratas, a península, o Baixo Cataratas e o Alto Cataratas, e de cada lado tinha um porto e uma trilha, né? Isso mais tarde, isso vai se desenvolvendo mais, mas assim... e aí quem controlava esse caminho do Baixo para o Alto Cataratas tinham muita influência na região. Então eles conseguem fazer amizade com os caciques do Baixo Cataratas, porém em determinado momento eles são abordados militarmente pelo grande cacique Taupá, que é a grande liderança da região, né? Então as fontes mostram que eles tinham uma comunidade ali na península dos Cataratas, com capacidade de mobilização militar muito grande, o que nos mostra também que possivelmente tinha uma base econômica de sustentação alimentícia, né, de artesanato, que possibilitava eles arregimentarem tropas, né? Então eles são enquadrados, que eu chamo de um grande encontro, porque você tem, de um lado, o padre Diego de Boroa, que é um dos grandes fundadores de Santa Maria, e do outro lado, o cacique Taupá,
né? Então, que é a principal liderança indígena da região das Cataratas do Iguaçu. Esse grande encontro, assim, é um encontro entre dois mundos, né? Uma liderança de cada lado se encontrando de forma nada amistosa, depois eles se tornam grandes amigos, mas nesse momento não, né? Então eles se encontram, o cacique Taupá fala, olha, vire a canoa, a ponta da tua canoa de volta rio abaixo. Então, mais uma vez, eles são expulsos e não conseguem fundar Santa Maria, né? Só que o cacique Taupá fala, vem cá, vocês estão lá no Acaraí, não é? Porque eu fiquei sabendo, o cacique é Arerapa do Acaraí, né? Então ele já sabia que eles estavam se aproximando, que eles já tinham obtido a anuência lá do Acaraí, do cacique de Acaraí, para ocupar a região. E aí logo depois eles tentam mais uma vez e conseguem a anuência do cacique Taupá. Eles são recebidos por um banquete antropofágico, né? Um cativo é vitimado, né, para fazer esse banquete. E nós não temos relatos, lógico, se os padres teriam comido ou não lá, até porque eles não poderiam documentar isso, né? Fica aí apenas nunca saberemos de fato o que aconteceu, né? Mas, assim, muito difícil para ele recriminar logo de início o ritual antropofágico, porque ele ainda está conhecendo, ele está há anos tentando essa anuência. E assim, desculpa te interromper, tanto o Taupá quanto o cacique que comandava Acaraí, os dois eram Guarani? Os dois eram Guarani, né? E aí, isso vai mudar um pouco no século seguinte, mas nesse século, aí, majoritariamente, a região é Guarani, mas no Rio Iguaçu acima, no Médio Iguaçu, aí você já tem nação G, de Gualachos, Guaianás, né? Que também acabam interagindo com a redução de Santa Maria num evento muito inusitado, assim, que eu conto de forma muito pormenorizada na dissertação, né? Mas, assim, eles obtêm a anuência para fundar Santa Maria e fazem isso no primeiro rancho, indicado pelo cacique Taupá, né? Falou, aqui vocês podem fazer. Isso em que ano? 1626, em maio, né? Eles falam que eles saíram do Acaraí dia 1º de maio e levaram 10 dias, né? Até conseguir fundar Santa Maria nessa primeira localização, né? Só que os padres não gostaram desse lugar, né? Falaram, não, aqui não é legal, e decidiram se mudar, só que se mudaram sem a anuência do cacique Taupá, o que deu muito problema para eles, né? Depois o cacique Taupá falou, olha, ordenou que eles voltassem para o lugar mais próximo da aldeia dele, e eles se recusam, e tem todo um contexto ali, né, de que poderia ter desaguado um conflito, e não foi o caso, né? Então eles conseguem construir uma anuência desse cacique Taupá, né? E aí se muda para o segundo sítio. E aí entra a questão, né, onde poderia estar localizada, onde ela se desenvolveu, né, onde nós não sabemos, todavia não temos certeza, né, até porque é um trabalho de história, que não é possível responder uma pergunta de alta complexidade apenas através de fontes escritas, né? Então é necessário um trabalho arqueológico também. Mesmo ainda não realizado o trabalho arqueológico, a gente pode, pelo menos, há relatos de que como seriam os prédios, tanto de Acaraí quanto de Santa Maria, teria prédios, teria alguma coisa nesse sentido? Sim, elas têm assim um padrão, seguem um padrão, né, arquitetônico. A ordenança de Alfaro de 1611 diz que em até 6 meses, né, eles têm que fazer uma igreja, e que essa igreja tem que ter uma porta com uma chave, né? E esse debate da localização, antes da gente poder falar mais ou menos onde é necessário fazer 3 considerações, né? Primeiro que, assim, eu não utilizo o nome dos países, eu falo margem esquerda e margem direita, até porque Brasil e Argentina não cabe aquele contexto, né? A segunda questão, a minha preocupação é que esse debate sobre a localização caia numa rivalidade entre Porto Iguaçu e Foz do Iguaçu, iguaçuenses com C cedilha e com a letra Z, né? E nos afaste do principal, que é uma memória cultural compartilhada supranacionalmente, né? Então, independente de qual margem ela esteja, é uma memória compartilhada, né, em toda essa região. E uma terceira consideração é que, assim, se teve aí cerca de 6.000 a 7.000 pessoas indígenas e 2 padres, é sobretudo uma história indígena, né?
Então, Tinha cerca de 6 mil pessoas vivendo nessa região aqui do Baixo Iguaçu. em relação a Santa Maria, né? Em Santa Maria tinha 6 mil pessoas. Só que é uma população muito flutuante devido às epidemias, né? Às enfermidades, então muita gente morre e tal. Então, assim, o que o padre Nicolas Del Techo fala é que em torno de 8 mil tem habitado a redução de Santa Maria, porém, não ao mesmo tempo, durante a sua trajetória, que foi de 7 anos, né? Mas assim, pelo que você está falando, então, já existiam populações aqui, né? E se tinha 6 mil pessoas, vamos chutar abaixo, 6 mil pessoas vivendo na redução de Santa Maria, fora as outras pessoas que decidiram não ir para a redução, que tinham suas roças, suas outras comunidades. Quantas pessoas a gente pode chutar mais ou menos que existiam nessa região aqui do Iguaçu no início do século XVII? Olha, é bem difícil, assim, nós temos, por exemplo, um relato de Cabeça de Vaca, que é um dos primeiros relatos etno-históricos dessa região que ele encontra, né? Então, assim, milhares de pessoas a gente consegue chegar a um consenso, né? E em relação a Santa Maria, a gente pode ver que existe um núcleo reducional das pessoas mais engajadas na construção da missão e o território mais amplo dos ranchos do entorno que produziam alimento, né? E ainda lugares mais afastados daqueles que se recusavam a participar, né? A se reduzir, a se cristianizar. E tem um caso muito interessante, assim, falando quais são os personagens dessa trama, né? Além do cacique Taupá e o filho dele, né? Que é Miguel Taupá, que os padres chamam de o príncipe do Iguaçu, né? Um determinado momento, Miguel Taupá vai morar junto com os padres, né? O cacique ele pede para que fosse para casa dos padres para aprender, né? As artes, as tecnologias, que fosse educado de acordo, né? Eles se cristianizam, né? E tem uma outra liderança muito relutante também em se reduzir, que era o Cristóvão Paraverá. Depois ele recebe o nome cristão de Cristóvão, né? Que ficava mais acima das cataratas, né? Ali em torno de São Miguel do Iguaçu, em algum lugar ali, talvez um pouco mais para cima, é difícil precisar, né? Mas tinha ali uma outra liderança, que é Paraverá, né? Que em determinado momento Taupá convence ele a se unir, né? E aí tem um filho dele, que é Diego Paraverá, e eles dois se tornam ali as lideranças do Cabildo de Santa Maria, né? E tem uma outra liderança muito importante, que é Saulo Tabacambi, que ele é um dos fundadores de Santa Maria, que vem junto com os padres Diego de Boroa e Cláudio Ruyer de Acaraí. Então ele é um pouco mais baixo do Rio Paraná. Então, assim, você tem um cacique indígena, senhor de dois mundos, né? Um que protagoniza, né? Ele tem toda uma trajetória, assim, eu encontrei fragmentos dele espalhados em vários documentos que eu pude reunir o quebra-cabeça, né? E às vezes ele é referenciado como Tabaca, às vezes como Tabacambi, mas pela coerência textual você vê que se trata da mesma pessoa. Então é possível ver desde o momento que ele se rebela, né? O momento que ele cristianiza, o momento que ele participa da fundação de Santa Maria do Iguaçu e depois do momento até a sua morte. Foi possível levantar, né? Então, Saulo Tabacambi, o nome dele cristão é Saulo, né? É uma das lideranças importantes também, porque muitas vezes a gente foca só nos padres, né? Esquece um pouco das lideranças indígenas, né? E um outro caso muito interessante é o Iguiraró, né? Que é uma liderança religiosa dessa região, era nômade, ia até o Rio Uruguai, voltaram, né, que os padres chamavam ele de feiticeiro, né, tinham muito medo ali da influência religiosa dele, né, ele tentava competir ali com os padres essa liderança sobre essa cosmologia, né, e mais em determinado momento o Iguiraró, ele se une a Santa Maria do Iguaçu também e passa a trazer novos adeptos, né, para a redução de Santa Maria. Então são vários personagens ali de diversas matrizes culturais dentro dessa trama altamente complexa. Pedro, o senso comum diz, né, por conta das histórias sobre a escravização de indígenas, né, o senso comum diz que ou eles foram obrigados a se reduzirem, né, a serem catequizados,
ou o fizeram através de luta, de combate e tal. No fim das contas, obrigado. Mas essa história que você conta é uma história mais complexa, é uma história para a gente entender que aqui já existiam relações sociais, já existiam administrações públicas, já existia tudo isso. E você, na sua pesquisa, você conseguiu chegar em como foi essa negociação e o porquê que os povos originários aceitaram aqueles padres criarem uma redução aqui na região? Aproveitando a pergunta dele, você fala do Igiraró, isso, né? Que era um líder religioso, né? A vinda desse Igiraró para a redução também não seria uma alternativa, uma estratégia, vamos dizer melhor, para que mais pessoas viessem, já que ele era um líder religioso? Eu acredito que sim. O Bartolomé de Meliá, ele fala assim, há diferentes razões, né? Então, por exemplo, muitas vezes você tem no Rio acima uma outra nação que fala uma língua diferente de você, então muitas vezes você tem acesso à tecnologia, como por exemplo a metalurgia, né? A metalurgia era muito conhecida nos Andes, pelos Incas, mas aqui não era bem assim, né? Então, assim, ter acesso a instrumentos de metal, né, para você fazer um machado, né? Você também ter, enfim, uma série bule, uma série de instrumentos, aquilo ajuda muito e ajudava muito a conquistar também a adesão. Mas não era apenas isso, a gente também não pode colocar em dúvida sistemática a real conversão, né? Assim, a gente tem casos aqui de indígenas fervorosos, né? De que se tornaram até, de certa forma, protestantes, assim, criaram uma seita nova. Dentro de Santa Maria, né, quando antes do êxodo, né, os padres tiveram que repreender e falar, não, e monopolizar o rito cristão, né? Como assim está tendo um rito cristão autóctone, né? Então eles reprimem esse rito, né? Uma pessoa que tinha, um jovem guarani que tinha presságios e visões, as pessoas começam a seguir ele, começam a entregar presentes para ele, começam a fazer pedidos a ele, e ele, não, peraí, calma aí. É o messianismo mesmo. Exato, então eles reprimem e banem ele, né? Tocam fogo na casa dele para manter esse monopólio sobre a visão do cristianismo. Então, assim, eu acredito que cada um ali tem uma razão diferente, né, de barganha. Muitos fugiam, mas muitos se adaptavam, né, e é o conceito que a gente chama de resistência adaptativa. Então, às vezes, você participa também uma forma de resistir, né, e assim, a gente não pode esquecer os conflitos que os Guarani tinham com outras nações. Tem um caso muito interessante que eles narram assim, que quando os Gualachos, né, que é de um outro tronco linguístico, perceberam que os Guaranis estavam muito pacificados em torno da missão de Santa Maria do Iguaçu, eles resolvem fazer uma visita, né, plumados e penados e flechados, saem entrando no perímetro de Santa Maria e vão até o centro da igreja, não falando Guarani e tal, aí vem um intérprete para tentar intermediar, eles estavam todos armados, né? E tem um momento de tensão muito grande, né? E aí eles conseguem, eles acham que, por exemplo, que o sapato do padre vinha colado nele, tinha nascido junto com o sapato, né? Todo assim, eles ficam muito curiosos, assim, para entender o que estava acontecendo ali na redução de Santa Maria do Iguaçu. E aí um caso muito interessante, assim, eles oferecem um banquete para esses gualachos, né? E eles, no início, eles acham que estavam envenenados. Então, os guaranis comem, aí eles decidem comer também. E em um determinado momento, eles começam a tocar para esses visitantes, né? Então, assim, os padres tinham uma escola de música ali, o padre Cláudio Buyer dava aula de música, né? Então, assim, canto coral, né? E dois instrumentos principais, né? Que é de cordas, muito possivelmente uma rabeca. Eles falam violino e tal, mas muito possivelmente uma rabeca, né? E instrumentos de sopro. E começam a tocar para esses visitantes G, do tronco G, né? E aí eles nunca tinham visto música dessa forma, né? E começam a dançar de forma desengonçada, né? Conforme escrito na fonte. Então, você tem um encontro de duas nações dentro da Praça de Santa Maria, de uma forma um pouco inusitada para o olhar contemporâneo, né? Então, a gente pode ver o quanto que é orgânico, né? Essas diversas nações que habitavam esse lugar, né? Agora, tem muito relato em relação à igreja. Nela, no início, ela foi feito o primeiro lance, né? Cerca de 150 metros quadrados, né? E aí, num intervalo de 18 meses, 1 ano e meio, são feitos mais 2 lances idênticos, né? Então ela tem cerca de
uns 450 metros quadrados, né, que é o que possivelmente poderá ser encontrado numa pesquisa arqueológica, né, que demanda, porque como ela só durou 7 anos, né, as casas comuns possivelmente eram de madeira ainda. E na tafonomia, a madeira dura muito pouco tempo, né? Madeira, cistaria, dura pouco tempo na conservação se ela não tiver ali os critérios, né? Se não tiver, por exemplo, na água ela dura mais tempo, né? Então, assim, é difícil você ver quais os elementos poderiam ainda estar conservados, né? Depois de 400 anos, até porque as camadas geológicas, estratigráficas vão se somando e vão cobrindo, né? Mas é muito capaz, assim, das fundações de taipa de pilão ainda possam ser encontradas, né? Tendo em vista que a tecnologia ela está avançando bastante. Hoje você tem o LiDAR, você sobrevoa de avião escaneando por baixo da copa das árvores, te permite ver a diferença dos relevos, né? Você tem uma série de novos elementos que podem, eventualmente, no futuro, nos dar mais segurança, né? A partir dos estudos arqueométricos, também de datação absoluta, com carbono 14, né? Como outras formas de datação, para ver se um sítio que tenha misture a tecnologia, os resquícios materiais europeus com os ameríndios, né? Porque se for só um, não é, né? Tem que ter esse encontro, né? Então, que possa vir ser identificado como, de fato, né, o núcleo reducional de Santa Maria do Iguaçu. E Pedro, desculpa te cortar, mas como que era a relação entre a redução e a colônia? E a metrópole? Essa redução em específico, pelo que eu pude entender ali, eles estavam querendo gerar um caminho da cabeceira do Rio Piquiri até o Rio Iguaçu e conectar o Iguaçu com o resto das reduções do Guairá, né, que tinha sua capital, a cidade real do Guairá, ali na Foz do Piquiri, né? Então, lá era meio que a capital. Depois você tem Vila Rica do Espírito Santo e uma série de outras, uma rede de reduções pelos vales fluviais do Ivaí, do Piquiri, do Tibagi, né, que tinham toda essa rede. Então, Santa Maria estava inserido dentro desse contexto colonial espanhol, né, de pacificação dos indígenas da região, que eram muito resistentes, né? No entanto, assim, você vê muito claramente a mortalidade da presença dos europeus, né? Trazendo doenças. Eu acho que depois de uma pandemia de Covid, para nós fica muito evidente isso, né? Essa questão de imunológico e tal, né? Então, constantemente, parte do trabalho dos padres era um esforço de batizar ou da extrema unção antes da morte, que para eles era a pessoa tinha que morrer, sim, batizada, né? Então, e o batismo também fazia parte de um controle demográfico, depois que eles poderiam solicitar subsídio à coroa, né? E depois tributação da coroa, né? Então, assim, era o censo da época, mais ou menos. Era o censo da época. Então, eles tinham 20 anos de isenção tributária, que eles vão recebendo, e vão recebendo de acordo com a população. Então, por isso que esse batizado é importante, né? Então, ele está, de fato, inserido numa rede maior, né? Enfim, toda essa... Você comentou que houve uma migração, né, da redução daqui, dessa região, mais para o sul. O que motivou essa migração? Bem, está muito relacionado com o ataque dos bandeirantes, né? Hoje a gente chama eles bandeirantes, mas na época não era chamado dessa forma. Tem um caso muito inusitado, né? De um dos padres desembarcam ali perto do Rio Piquiri e encontram com colonos portugueses, né? Que ameaçam, falam, olha, a gente está procurando essa redução aí, onde é que fica? Eles falam, não, é muito difícil encontrar, tem as cataratas lá, você não vai conseguir. Mas eles ameaçam esse padre, falam, olha, está havendo uma tropa aí do Mato Grosso e tal, para ir lá, para sequestrar todos os indígenas de vocês, né? E tal, nosso por direito de conquistar e tal. E ele volta e comunica a Caraí e comunica Iguaçu também, né? A redução do Iguaçu, né? Então, assim, isso causa um alarde, né? Inicialmente, eles eram muito resistentes, os santamarianos eram muito resistentes de se mudar. Mas como Cidade Real de Guaíra se mudou e depois a Caraí desceu, eles ficaram ali sozinhos,
dentro de um contexto de muitos ataques, né? Então, assim, tem um caso muito interessante, que é o êxodo guairenho, que é quando o padre Antônio Ruiz de Montoya desce o Paranapanema, trazendo São Inácio e Loreto. Elas são refundadas na Argentina e hoje podem ser visitadas, né? Originalmente elas foram fundadas ali próximo ao rio Paranapanema. E aí tem um êxodo de cerca de 10 mil indivíduos e tal, em centenas de canoas, que é dividido em 4. E uma desses grupos é exilado aqui na redução de Santa Maria do Iguaçu, né? Um dos padres de Santa Maria do Iguaçu vai lá buscar esse grupo, né? E, inclusive, o relato é de que a fome era tão grande que o padre teve que cozinhar a própria sola do sapato para não morrer de fome, né? Então, chegam aqui 1.500 indivíduos exilados desse ataque dos bandeirantes, são recebidos em Santa Maria do Iguaçu, né? Eles falam com muito apreço, né? No entanto, logo depois morrem 500, né? Então, assim, dentro desse contexto, é criada uma mobilização para descer essas pessoas, né? Foram cerca aí de 2.200 pessoas na data do embarque. Teve muita fuga Rio Iguaçu acima para o país, né, dos Gualachos, dos Guaianás, né, que é o Rio Iguaçu acima, o Médio Iguaçu, né? Então, dentro desse contexto é que você tem o êxodo de Santa Maria do Iguaçu, né? Agora, eu acho que talvez um dos maiores inimigos, por mais inusitado que possa ser, no início, pelo menos, de Santa Maria, foram as capivaras, né? Por que eu chego a essa conclusão? Porque eles tentavam plantar e eles, assim, os relatos eram ratones. Sempre falando de ratones, eu imaginei uma ratazana grande. Mas depois, analisando o material do projeto Onças do Iguaçu, que eles relatam, né, que a onça é importante para controlar a população de capivaras, né, que muitos dos agricultores do entorno do parque reclamavam, né, que você planta, depois vem a capivara à noite e come a semente. Então, assim, eles plantavam, vinham as capivaras e comiam. Plantavam, vinham as capivaras e comiam e começaram a passar fome, né? Precisaram de ajuda de outras reduções para poder sobreviver, né? Então, assim, eles tiveram muita dificuldade porque você não tinha pasto para bovino, né? Eles tiveram um tear, né, para fazer vestimenta, cobrir as vergonhas, né, os indígenas, para trazer a moral, né, cristã, né, para evitar a nudez e tal. Porém, eles tentam plantar algodão, mas o clima não ajuda. Então, eles recebem lã ovina de Santa Fé, né, que traz aqui para eles poderem fazer as vestimentas do povo de Santa Maria do Iguaçu, né. Então, e aí você começa o processo do êxodo de Santa Maria, né? Que eles descem centenas de canoas, né? Tem até um caso que eu narro na minha dissertação de mestrado, que eu chamo de Naipi e Tarobá da vida real, né? Para quem não conhece, Naipi e Tarobá, da lenda das cataratas, tem um caso narrado pelos padres de um casal, né? Digamos assim, o Tarobá, permita aqui a licença poética, né? Ele foge primeiro, ele é resgatado, colocado na canoa e eles começam a descer. Quando eles estavam descendo o Rio Paraná, ele se levanta, faz um discurso, mergulha no rio e vai nadando até a margem. Desaparece. Aí os padres tentam resgatar ele, não conseguem. E aí eles vêm à noite resgatar Naipi no porto, né? Para tentar fugir com ela. Depois ele foge 3 vezes, né? Então, assim, Naipi e Tarobá da vida real não foge do Deus Cobra, foge dos padres jesuítas. E nesse êxodo, para onde que eles se dividiram? Inicialmente eles são recebidos em Corpus Christi, uma redução ali na Argentina, né? Que eu recomendo muito a visitação, né? Hoje você pode ir lá conhecer, é gratuito, tem um museu de sítio, eles abriram logo antes da pandemia, né? Então ali, e quem quiser compreender assim, os resquícios da conservação de uma possível localização de Santa Maria, eu recomendo conhecer Corpus, porque você vê assim, os muros soterrados, né? É diferente de São Inácio, que é estupendo e tal, reconhecido pela Unesco. Corpus Christi é patrimônio argentino, mas não foi reconhecido pela Unesco pela questão da integralidade, da conservação do sítio, né? Então eles são recebidos ali com churrasco, né? Matam um boi e tal para receber, né? O povo de Santa Maria do Iguaçu. Depois eles continuam descendo o rio até a Encarnação de Itapua,
é outra redução, que é a capital atual do departamento de Itapúa, no Paraguai. Depois eles voltam, tem um naufrágio, né, de algumas canoas ali que não aguentam, né, a questão da correnteza e tal. E aí eles voltam e adentram o que eles chamam, o que a gente pode chamar ali de uma Mesopotâmia Argentina, que é o espaço entre o Rio Paraná e o Rio Uruguai. E eles ficam um mês fazendo essa marcha terrestre até chegar à beira do Rio Uruguai, né? E ali, assim, com crianças, eles tinham cuidado das crianças ir à frente do grupo, para elas não serem pegas pelas onças, né? Tinha muito ataque de onça, né? E tinha um ou outro cavalo que eles usavam para deslocar os idosos, né? Às vezes as crianças, né? E um grupo na frente para fazer o acampamento, cozinhar a comida, depois ia o grupo atrás. E aí, algumas pessoas foram morrendo pelo caminho. E aí, quando eles chegam ali na margem do Rio Uruguai, eles recebem o apoio de outras reduções, né? Então, eles refundam Santa Maria ali e tem um grupo que foge. Que foge, assim... Na verdade, foram 3 grupos, 2 foram resgatados e um grupo Guarani resolve voltar para cá. Voltar para as Cataratas do Iguaçu, né? E aí, o filho do Cristóvão Paraverá, que nasceu nas Cataratas do Iguaçu, que nasceu no Iguaçu, né, é escalado pelos padres, é convocado pelos padres para liderar um grupo para ir lá buscar eles de volta, com medo que eles fossem assassinados pelos bandeirantes, né? Então, assim, segundo esses relatos, né, eles teriam atravessado a península das Cataratas, né? Você tem o porto embaixo, do Baixo Cataratas, e o porto em cima, em um caminho, né? Quando eles chegam no porto de cima, eles não têm canoas para ir até o sítio de Santa Maria. Então, eles fazem o percurso terrestre, né? Pela trilha. E Diego Paraverá, filho do Cristóvão Paraverá, ele é picado por uma cobra. Ele é na frente desse grupo, liderando, né? Nativo da região. Ele é picado por uma cobra, né? O padre tenta salvar, o padre que estava acompanhando o grupo, tenta salvar ele, não consegue. Então, ele é colocado numa canoa e, segundo as fontes, é enterrado na igreja de Santa Maria do Iguaçu. E aí tem uma inscrição em latim que et sepultus patribus sus, que significaria e foi enterrado com seu pai, né? Então, se algum dia, né, for localizada a Santa Maria do Iguaçu, a igreja de Santa Maria do Iguaçu, seria muito interessante passar o GPR, né, que é um ultrassom, tipo um ultrassom que é Ground Penetration Radar, né, para ver ali se teria os dois corpos ali, os 2 sepultamentos dentro da igreja de Santa Maria. Pedro, eu queria falar um pouco do projeto de extensão, né, o Tecoa Iguaçu. Como que o projeto está trabalhando para resgatar a importância dessa memória, né? Porque a maioria das pessoas que vive aqui, que é daqui de Foz, entende a ocupação humana aqui como a partir da fundação do batalhão para frente. Então, queria entender como que o projeto está trabalhando para trazer essa educação patrimonial, né? Resgatar a importância dessa história para a gente. Pela museologia, a gente percebe assim que tem 4 grandes tipologias, né? 3 de patrimônio cultural, né? Que é o imóvel, o móvel, né? E o imaterial. São todos culturais. E o patrimônio natural também, né? Então, assim, para o museólogo, a gente tem um grande afeto por todas essas tipologias, né? E que todas elas são muito importantes. Então, por exemplo, o móvel, você tem as coleções, né, que é muito importante, as coleções museológicas, bibliográficas, arquivísticas, arqueológicas, né, que merecem uma atenção à parte, assim como o patrimônio arquitetônico, né, enfim, Foz do Iguaçu tem muitas edificações aí do século XX, né, e assim como imaterial, né, eu defendo já há algum tempo, né, que o Guarani fosse reconhecido como patrimônio imaterial de Foz do Iguaçu dentro do âmbito da Lei Municipal 4470/16, né? Que fosse aí protocolado aí o primeiro bem imaterial, devido ao quanto que o Guarani é importante para a região, quanto que ele está vivo, né? E quanto que ele poderia ser reconhecido no campo simbólico enquanto patrimônio imaterial, né? E aí, de uns tempos para cá, a gente vem trabalhando muito educação patrimonial nas escolas, né? A gente nota que tem essa demanda muito importante para Foz do Iguaçu.
E de uns tempos para cá, né, depois de fazer alguns pedidos de tombamento, né, que é um instrumento assim, jurídico de proteção principal brasileiro, né, que vem desde Mário de Andrade, com a criação do IPHAN, né, pelo Decreto-Lei 25/37, né, eles se inspiram na Torre do Tombo de Portugal para criar esse tombamento, que para nós é um desafio ainda maior explicar que tombar você não quer derrubar, né? Então, várias vezes já tive que tirar essa dúvida, e tudo bem, porque um projeto de educação patrimonial tem que ter muita pedagogia de explicar, muita paciência, né? Que quando se pede tombamento, você não está pedindo para derrubar, né? Então, assim, E aí, um dos pedidos de tombamento foi o Greste, né? O Greste é o primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu, 1941, que é um dos prédios mais incríveis, né? Pela sua conservação, pela sua singularidade, pelas suas especificidades, pela sua importância na região trinacional, né? E lá agora nós estamos já indo para o 4º ano já de projeto lá, né? E temos uma equipe de bolsistas e voluntários, né? Cívico-militar, inclusive, né? O Greste é um clube de sargentos das 3 forças, né? Da Força Aérea, do Exército, da Marinha, que também temos esse grande equipe que trabalha pela valorização, né, do local, e a gente também vê a questão expográfica da antiga torre de controle, que é o nosso grande sonho. Quando a gente começou a trabalhar na torre de controle, porque assim, o Salão do Greste é um grande conhecido da sociedade guaçuense, né? Carnaval, formatura, casamento, mas a torre não. A torre ela nunca foi aberta ao público, né? Então nosso trabalho sempre visou fazer ali um espaço de memória do Greste na antiga torre de controle. O primeiro andar tem 70 metros quadrados e o segundo 40 metros quadrados. Então ali a gente está fazendo módulos expográficos. Nós contamos com financiamento da UNILA, do Profaex, para financiar, né, os expositores, uma parte dele, a gente está ainda vendo outros editais, e a gente percebeu que somos um projeto que é um 4.0, porque há 20 anos as pessoas já vêm idealizando esse lugar enquanto museu, né? Esse lugar enquanto Museu da Aeronáutica, Museu São Solomon, né? Então hoje nós temos um circuito de visitação histórico-cultural que passa por 9 pontos no sítio aeroportuário, né? Então ele começa lá na frente, no Monumento ao Pássaro Vermelho, que a gente construiu com recursos da Lei Aldir Blanc, né? Conseguimos 20 mil pela Lei Aldir Blanc, e o Clube Greste completou mais um montante. Nós fizemos a réplica do primeiro avião a pousar em Foz do Iguaçu, primeiro avião do governo brasileiro, que teve outros aí clandestinos que a gente tem notícia que pousou também, né? Tá lá na hemeroteca do Rio de Janeiro, né? Então, toda a população pode vir conhecer, né? Nós temos uma equipe de comunicadores para receber gratuitamente a população, né? É um agendamento aí, um passeio de 2 horas, começa no Pássaro Vermelho, passa por dentro do terminal de passageiros. A torre ainda não está pronta, né? A torre nós temos expectativa de inaugurar aí no final de 2024, né? Acabamos de conseguir o alvará do Corpo de Bombeiros. Então será permitido o ingresso de 10 pessoas no primeiro andar da torre e 5 no segundo andar, né? Mas isso a gente ainda está construindo ali um espaço de memória. Mas o produto aí, nós estivemos agora recebendo o secretário de Turismo, né? Mês passado, né? E estamos se aproximando muito também desse público turista, porque até então a gente vem trabalhando mais com as escolas. Nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, né? Então toda quinta e sexta a gente recebe 4 turmas, né? De diferentes escolas, e estamos lotados até dezembro. Na quinta-feira o Greste cede o transporte do futebol, né? O Greste tem as equipes de base, do futebol, empresta um ônibus com toda a gentileza para trazer as escolas que são atendidos pelos nossos estudantes de licenciatura de História. E na sexta-feira é o ônibus da própria prefeitura, e esse ano a gente já alcançou agora recentemente mais de 1.000 visitantes, né? Apenas em 2023, né? Então, assim, o nosso projeto está agora ampliando. Hoje, por exemplo, o Senac pediu licitação também, o curso de guia de turismo, e nós já atendemos desde o SEMEN, né, das creches até a pós-graduação, né? Agora, Pedro, você falando aí de crianças, né, é um papel formativo, né, do educador formativo. Você acredita que tanto esse projeto do Greste quanto até mesmo o projeto da redução de Santa Maria, ele pode fazer com que a visão sobre o patrimônio histórico e cultural da região de Foz do Iguaçu
ela mude, porque a gente sabe que, por exemplo, eu que moro aqui há muitos anos, quando começou a circular a possibilidade de uma aprovação de lei para tombamento aqui em Foz do Iguaçu, isso na década de 90, não, na década de 2000, início de 2000, muitas pessoas que eram descendentes de pioneiros, né, como eles se referem aqui, acabaram derrubando prédios que poderiam ser considerados históricos. E muitas vezes os terrenos onde estavam esses prédios continuam até hoje sendo terrenos baldios. Eles preferiram derrubar e manter vazio do que fazer, por exemplo, um possível tombamento disso tudo. Você acha que esses projetos que você vem desenvolvendo em parceria com outros entes pode mudar essa visão aqui da cidade? Com certeza, assim, é uma contribuição que a gente procura dar, né? Lógico que apenas a gente não consegue fazer todo o trabalho necessário, mas eu acho que o tombamento, ele não é um fim em si, ele é um meio. Um meio para se alcançar um fim, que é a garantia dos direitos culturais de forma mais ampla, né? Então, o patrimônio, ele não fala por si próprio. É necessário que venha um sujeito e construa um discurso sobre ele, né? Um discurso de valorização, né? E é importante a gente sempre ter em mente, né, que valorizar um não significa desvalorizar o outro, que às vezes tem certos, né, enfim, alguns ciúmes, né? Olha, se valorizar esse aqui, não vai valorizar aquela matriz cultural. Não, todos têm espaço dentro do que eu chamo de um mosaico, onde cabem todas as culturas. Já acho que a herança europeia é importante, mas também é necessário também contemplar as coleções arqueológicas, né? Para valorizar a memória indígena, afrodescendente da região e pensar esse grande mosaico onde cada cultura tem o seu espaço, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com o terceiro ano, que foi uma opção da Secretaria Municipal de Educação. Eles que escolheram, olha, Pedro, vamos trabalhar com o terceiro ano, porque é quando começa a trabalhar a história municipal, né? Então, assim, as visitas, o ingresso está alicerçado dentro do currículo municipal, né? E a gente sabe que é um grande momento na vida da criança ali, elas ficam muito ansiosas quando sabem que vão lá conhecer o Grésio, né? Para a criança, a gente tem uma abordagem mais lúdica, né? É uma outra abordagem, a quantidade de informações históricas ela é diferente, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes as turmas ficam tão ansiosas que chegam meia hora antes do agendado, né? Que a gente vê que é um grande evento ali para aquelas crianças estarem vindo conhecer, e a gente tem muito apreço com essa situação, né? E aí, agora, o tombamento, ele é novidade para Foz do Iguaçu, mas ele não é novidade para o Brasil, né? Já é um instrumento que tem quase 100 anos, né? Então, assim, você vai ver Curitiba, até Campo Largo, que é a lei mais recente do que a lei de Foz do Iguaçu, tem metade dos artigos da lei de Foz do Iguaçu e já tem tombamento, né? Então, assim, é necessário, sim, transformar essa realidade e salvaguardar o patrimônio como um todo, né? Como diria Mário de Andrade, o patrimônio não é apenas o edificado, mas é também o edificado, né? Então, tem essa herança arquitetônica que, de fato, corre muito risco, né? Às vezes você tem uma especulação imobiliária, né? Que às vezes não tem o interesse em musealizar, mas tem o interesse no terreno, né? Então, assim, de fato, principalmente os privados têm essa sensibilidade, os públicos são mais difíceis você ter, né, essa demolição. Mas muitas vezes eles ficam degradados, né? Sim, e aí tem a questão do estado de conservação, e é importante a gente trabalhar algo que é muito comum, que são os incentivos legais para os proprietários privados, né? Não é o caso da Câmara, desculpa te cortar, mas é o caso da Câmara Municipal, antiga Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que está degradada, agora vai ser revitalizada, inclusive um dos arquitetos é egresso da UNILA, né, de arquitetura, e a sede da antiga UMF, que é o primeiro colégio de Foz do Iguaçu, que está do lado da Câmara Municipal, né? 2 prédios públicos que estão degradados, né? Nós somos autor do tombamento da antiga Câmara de Vereadores, né? Nós pedimos o Palácio Cataratas, de 1939, que é a prefeitura, né? Acho que é um prédio importantíssimo para o desenvolvimento urbano do município, né? Que é ali o gabinete do prefeito. E aproveitamos e pedimos também a antiga Câmara, né? E como você muito bem lembrou, do lado tem o antigo Munhoz da Rocha, né? Que é a escola de 1927. Sim. Que era uma mansão, uma Foz do Iguaçu, né? Assim, uma das maiores casas de alvenaria, né? Ela é antes da casa paroquial, que fica atrás ali do lado da igreja matriz, né?
que é de 1930. Então, assim, era um motivo de orgulho muito grande, era um prédio enorme, tem um pátio interno, ele tem o formato de U, inclusive ali tem ali um indício de uma antiga poço, né? E tem um número ali, né, 1918, que possa ser até uma datação, o que, caso seja, indica que esse poço é anterior ao prédio, poderia ter influenciado, inclusive, a construção do prédio, mas isso é necessário um estudo ainda arqueométrico dentro da arqueologia para poder bater o martelo nessa hipótese, né? Agora, como você muito bem colocou também, temos um egresso do curso de arquitetura, trabalhando na prefeitura, que fez o projeto, inclusive, de revitalização e convidou, né, cogitou, né, conversou com a gente, da possibilidade de uma das primeiras exposições lá, porque vai ter uma sala de exposições, ser feita com a coleção de Harry Schenck, né? O que para o nosso projeto, né, é muito bem-vindo essa ideia, né? Porque nós temos o projeto no aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, que é o GRESH, e temos também um projeto dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que está fazendo o inventário dos bens histórico-culturais do Parque Nacional do Iguaçu, e o nosso laboratório de curadoria fica ali na antiga Escola Parque. Né? Nós estamos abrindo as portas para as turmas da Unila de graduação, já recebemos a visita de alguns professores, né? Estão todos os professores da Unila convidados a fazer uma aula externa, uma visita técnica ao nosso laboratório, à nossa reserva técnica, e entre as coleções do nosso acervo está a coleção dos frascos de farmacêutica do Harry Schenck, né? Cedido gentilmente pela família e acolhido também com muita solidariedade pelo ICMBio, que autorizou o recebimento desse material. Então a gente está fazendo a curadoria, né, e o inventário desse acervo, né, e preparando por uma possível exposição, né, para que, inclusive, a casa de Harry Schenck, que é um bem importantíssimo, né, a casa de profilaxia, né, onde teria falecido aí Moisés Bertone, né? Em 1929, acreditava-se que era malária, hoje já se pensa que foi dengue, né? Então, assim, numa Foz do Iguaçu que não tinha ainda hospital, só depois que você vai ter Santa Casa Múcio Guilherme e tal. Então, assim, esse é um bem inestimado. E você sabe, né, que nós temos umas cartas do pessoal de Porto Iguaçu nos avisou, né, o pessoal da direção lá do Patrimônio Histórico da Prefeitura, de que ele tem cartas com Martha Schwartz, né? Então, fechando aí um trinacional, Moisés Bertone no Paraguai, Harry Schenck no Brasil e Martha Schwartz lá, tendo essa troca de informações no campo da saúde, né, numa tríplice fronteira do início do século XX. Né? Então, assim, e a importância da gente falar disso, da gente pensar a Casa de Profilaxia, um projeto museológico, né? Há uma iniciativa de desapropriar essa casa, indenizar a família com valor justo, para que não haja traumas no futuro, né? Para que seja uma casa da memória ali. Para a gente poder falar do acervo fotográfico, né? Que é fantástico, acervo fantástico do Harry Schenck. Nós temos pedaços da câmera dele, né? Lá no nosso laboratório. E ali poder falar tanto de fotografia, de ciências naturais, de falar de Bertone, e falar de saúde coletiva, né? Porque da mesma forma que o Bertone faleceu de dengue, a dengue mata até hoje. Essa acabou de dizer uma pandemia. Então, que lugar melhor, mais biófilo para falar de vida e saúde coletiva do que uma eventual casa da memória do Harry Schenck, né? Que também está muito conectado com o Gresham, porque ele tinha carros que ia buscar os turistas no Gresham. Ele deixava, às vezes, tonéis de gasolina para as aeronaves, buscava o turista para levar para as cataratas. Pedro, deixa eu te interromper só um pouquinho, porque pra gente aqui, Harry Schenck é uma figura comum, mas eu queria que você explicasse pouco mais quem é o Harry Schenck, porque quem tá vendo a gente não sabe quem ele é, não sabe a importância dele, do Bertone, não conhece essas figuras, né? Então eu queria que você explicasse um pouco mais quem foi o Harry Schenck, e depois falar um pouquinho do Bertone também. Com todo prazer. O Harry Schenck, ele é um alemão, né, farmacêutico, que veio após a Primeira Guerra Mundial, ficou um tempo em Joinville, depois veio para Foz e estabeleceu aqui um laboratório, uma casa de profilaxia, né? Então, assim, antes de pedir o tomamento, a gente conversou com a família, né, e foi relatado que ele tratou Moisés Bertone até... Ele tirava sangue do Bertone a cada 2 horas, sem entender que doença era aquela, até que ele faleceu, né? E aí isso teria sido uma grande decepção na vida dele, e aí ele ingressou no ramo do turismo,
deixando a farmácia, né? Se dedicando mais ao turismo, né? E Moisés Bertoni também é uma figura fantástica, um suíço, né? Que veio inicialmente, residiu na Argentina, na margem argentina, depois foi para a margem paraguaia, né? Hoje tem lá a antiga residência dele, o Monumento Científico Moisés Bertoni, que indubitavelmente é um dos espaços museológicos mais extraordinários da região, na minha opinião, né? Incrível aquele lugar. E ali, junto com a Eugênie Bertoni, que também é uma pensadora, né? Não podemos pautar numa história apenas masculina, acho que é essencial falar de Eugênie Bertoni, a mulher dele também, né? E eles começam ali, criam os filhos, cada filho tinha o nome de um cientista e tal, e tinha uma relação com os povos guaranis da região, né? Eles catalogam a estévia, açúcar, estévia, a partir do contato com os indígenas, guaranis e tal. Então, assim, ele era anarquista, acho que pouca gente explora esse lado político do Bertoni enquanto anarquista, né? E escreve muito sobre a civilização guarani, né? Tem muita contribuição no campo da ciência, no sentido que ele por 40 anos, todo dia, eles registravam o índice pluviométrico da região e chegaram no calendário. Calendário Bertoni. Calendário, né? Que assim dizia todo dia ali o dia que ia chover e tal, probabilidade de chuva. E ali ele é o patrono da agronomia paraguaia, né? Ele recebeu o presidente do Paraguai ali, né? Então, assim, primeira editora científica, Exilves, né? Também ele tinha uma máquina da datilografar que você colocava... Era uma letra por vez, né? Você tinha que escolher a letra e digitar, escolher outra, digitava. Escreveu 300 livros dessa forma, né? E tem uma biblioteca lá até hoje, fantástico e tal. Então, assim, e aí ele desenvolve uma amizade com o Harry Schenck, os dois europeus aqui na Tríplice Fronteira, ficam muito amigos. E aí, quando o Bertoni começa a passar mal, né, ele vem se tratar aqui com o Harry Schenck. E antes, inclusive, Eugênie Bertoni morre, né? E não chega ao conhecimento dele, porque na época era muito difícil, questão de cartas e tal. Então, ele morre sem saber que Eugênie tinha morrido, né? Então, assim... é uma memória, né, que é muito importante assim, para o município, né, o acervo do Harry Schenck. Imagina, você tem uma câmera fotográfica na década de 20 em Foz do Iguaçu, né? Então ele tira foto da Igreja Matriz pegando fogo, né, quando sai a coluna Prestes, né? Ele tem uma foto que para nós do Grécia é inestimável, que é um avião sobrevoando o centro de Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que a Igreja Matriz era uma referência para eles fazerem a curva dos aviões. Na época, os aviões eram descobertos, né? Biplanos, com as asas paralelas, descobertos, que a Otília Schmelfeng fala que eles voavam o centro de Foz do Iguaçu dando tchau para a população, né? E aí eles emparelhavam a aeronave na Avenida Brasil para poder aterrissar na pista de pouso do Grécia, né? Então, assim, a gente tem essa foto, né, do Harry Schenck, desse avião sobrevoando o centro de Foz do Iguaçu. Temos uma foto lá no campo de aviação, na Festa da Asa, em 1936, quando o prefeito Jorge Santos decide homenagear os aviadores, né? A Festa da Asa. E aí tem a foto da Otília Schmelfeng, que é uma das madrinhas dos aviadores, né? Que eternizou esse momento. Muita gente acha que aquela foto é do primeiro pouso, mas na verdade é do ano seguinte, da Festa da Asa, né? Então, assim, é necessário pensar a preservação e a valorização do patrimônio arquitetônico, mas também dessas coleções que envolvem esses indivíduos, né? O Bertoni, onde ele nasceu, é museu, na Suíça, onde ele viveu no Paraguai, é museu. Agora só falta a gente pensar onde ele faleceu. E a preservar a memória também, tanto do Schenck quanto do Bertoni, né, Pedro? Todas essas ações. Exatamente, o ponto que é importante a gente pensar assim, esses espaços, assim, até turísticos, mas também que não seja apenas cenográfico, né? Eu acho que Foz, muitas atrações turísticas, não vou citar nomes, mas assim, pecam muito por pensar cenografia e esquecer curadoria, tipografia, né? Acho que alguns empreendimentos poderiam, por exemplo, contratar consultor de paleontologia para qualificar um pouco a exposição, consultores de história, historiadores, até daqui os nossos egressos, quem sabe, né? Para poder qualificar, né? Até esse turismo, se aprofundar, para daí pensar a popularização da ciência, a democratização da ciência
E o que eu chamo também de uma dignidade intelectual, porque muitas vezes a gente acaba subestimando a capacidade coletiva, cognitiva, de absorver informação de qualidade, né? Então, muitas vezes a gente tem atrações muito superficiais nesse sentido, e eu acho que uma das importâncias, né, de se valorizar essa memória é valorizar essa democratização da ciência, popularização multivetorial. Porque cada personagem desse ele é multidimensional, tem várias facetas na vida, né? Que vai desde o campo das humanas, né? O campo da etnografia, o campo da saúde, o campo do turismo. Então, assim, é possível pensar de forma transversal uma museologia biófila voltada para a vida, né? Através da biografia de tais personagens. Eu queria aproveitar que você está falando dos tombamentos e desses pontos importantes para Foz. Você trabalhou também, o seu projeto de extensão trabalhou também no tombamento do Marco das Três Fronteiras, né? Como que foi esse processo? Porque eu me lembro quando eu cheguei aqui, tinha uma lojinha e um marco mesmo e era só isso. E aí, hoje em dia, é um grande atrativo turístico. E eu queria saber como que foi esse processo de tombamento e tal. Então, a ideia ela surgiu através de uma atividade com o Colégio Estadual Ayrton Senna, né? A gente fez uma visita externa, na época foi o Marco das Três Fronteiras, a base da Marinha, Hotel Cassino e o Greste. Foi a primeira vez que eu fui no Greste, inclusive, em 2014. Usando aqui o intercamp da UNILA, inclusive, a frota oficial da UNILA, usamos um ônibus, para levar o colégio para fazer essa aula externa. Foi o 9º ano do ensino fundamental. Depois dessa aula externa, a gente brincou, fizemos um plebiscito, uma atividade didático-pedagógica, perguntando para os estudantes qual o bem que eles achavam que devia ser tombado, né, dentro de uma caixinha de sapato, né? E aí fizemos uma urna. Era uma atividade da Proex? Desculpa. Era um projeto de extensão da Proex, né? Na época estava lotado lá. E aí fizemos uma urna numa caixinha de sapato e os estudantes elegeram o Marco das Três Fronteiras como... E o Greste ficou em segundo naquela ocasião. E aí pensamos, por que não levar a sério, né? Naquela época eu estava fazendo meu primeiro mestrado, que foi sobre processo de tombamento. Então, assim, o que muito me inspirou foi o processo de tombamento do Museu de Astronomia lá de São Cristóvão. Então, no tombamento desse museu, o tombamento nacional pelo IPHAN, tinha ali um abaixo-assinado, inclusive com assinatura do Roberto Marinho, da Rede Globo e tal. E ali eu pensei, vamos fazer um abaixo-assinado também para pedir o tombamento do Marco das Três Fronteiras, né? Então, a gente fez uma outra ação de extensão, que é a campanha pelo tombamento do Marco das Três Fronteiras como patrimônio. Só que naquela época não tinha lei municipal. Então a gente começou a abaixo-assinado para o tombamento estadual e federal. Nesse meio tempo, a lei municipal ela é promulgada. Inclusive o prefeito estava preso e foi feito pela vice-prefeita na época, né? Aquele evento fatídico que teve na história de Foz do Iguaçu, né? Então assim, a gente troca o escopo. Vamos pedir agora no municipal. Então a gente fez um abaixo-assinado, você também nos ajudou na época, né? E aí recolhemos aí 600 assinaturas, fizemos um estudo de tombamento com 100 páginas, fizemos um processo bem robusto, né? Coletamos assinatura na Feira do Livro e tal, e aí protocolamos, e esse foi o primeiro pedido de tombamento da cidade, né? Assim que surgiu a ideia, e aí logo depois a gente abriu outros processos, né? O Centro de Direitos Humanos pediu o tombamento do Colégio Bartolomeu Mitre, naquele processo de militarização da escola. Depois foi pedido também, eu ingressei no CEPAC, né, como representante da UNILA, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. E aí, como coordenador de uma das comissões permanentes, nós pedimos o tombamento da Fundação Cultural, que é o antigo fórum, né, um antigo fórum estadual, tem histórias impressionantes aí também, né? A gente vai em outro episódio. Pedimos o tombamento. Só um detalhe, tem uma cadeia embaixo. Tem, exatamente, tem umas celas ali no subsolo, né? Para quem... Eu cantei no coral da UNILA, né? Ali no auditório. Eu era tenor ali. E aí não desconfiava que aquilo era um tribunal, né? Você tem duas
portas de cada lado, onde Sim. o promotor, o júri, né, o juiz e o prisioneiro, né, Sim. para jogar casos contra a vida, né? Aham. E ali no térreo tinha vários cívios, várias famílias e tal, né? Aí pedimos o tombamento também do Palácio Cataratas, né? Da Câmara dos Vereadores, do GREF, da Casa de Erechim, e fizemos um formulário e começamos a incentivar que a população também peça, né? E é importante, assim, explicar quem pode pedir o tombamento, né? Qualquer pessoa, qualquer cidadão, proprietário ou não do bem, né? Que é um direito civil de peticionar ao poder público que seja avaliado no seu mérito, né? E não a pessoa já tem, mas é um direito de protocolar, né? Por que é importante que não é necessário ser proprietário? Porque muitas vezes o proprietário não tem interesse na preservação, né? É mais interesse no valor do terreno, né? E o que é levado em conta quando a gente pede o tombamento de um monumento ou de uma construção, o tempo de vida dela, o que aconteceu naquele lugar? O que é levado em conta? Arquitetura, né? A questão arquitetônica, né? São vários critérios, né? O que a lei coloca basicamente é que seja extraordinário, ou seja, para além do ordinário, né? A minha casa é ordinária, né? Mas tem a casa de Erechim que é extraordinária, então ela é acima do comum, né? Então, assim, aqueles bens que sejam extraordinários. E aí, dentro dessa extraordinariedade, você tem diferentes critérios. Critério arquitetônico, a singularidade arquitetônica, a longevidade histórica, né? Estado de conservação pode ser levado em consideração, que é diferente de uma redução jesuítica para uma edificação contemporânea, né? A ressonância comunitária, qual o apelo afetivo que a cidade tem com determinado bem. Não, então, assim, são vários critérios que podem ser levados em consideração na análise do mérito, né? Apenas para dar um exemplo, né? O Rio Grande do Sul, você tem ali os 7 povos das missões, né? O mais preservado é São Miguel. Inclusive, já teve uma nota de cruzeiro, né? São Miguel ali, Arcanjo, belíssimo, né? A Unesco analisou e reconheceu apenas São Miguel, né? Como patrimônio mundial, né? Devido aos critérios de conservação. Mas o IFAM tombou o resto. Falou, não, tudo bem, pode até não ser mundial, mas para um nível nacional também pode ser considerado, né? Então, por exemplo, várias reduções na Argentina, a Unesco escolheu 4. Uma delas é Santa Maria, né? Depois que ela é transladada, né? E aí, inclusive, o pedido de reconhecimento, né, foi feito em conjunto, os 4 da Argentina, ali de Misiones, né, junto com São Miguel. E na época o Paraguai ainda não era signatário da Convenção da Unesco. Depois se tornou e depois teve reconhecido também Trindade e Jesus Tavarangüe. E aí durante a pandemia eles pediram também para a Unesco que avaliasse Cosme e Damião, né? Então, assim, inclusive a Unesco, quando a Argentina protocolou em 83, né, que fosse avaliado as reduções ali de Misiones, num parecer do ICOMOS, está escrito ali assim, que era difícil pensar que de uma civilização, de uma cultura que vai desde a Argentina até a Califórnia, nos Estados Unidos, conversa apenas 4. Então ela começa a olhar outras também, né, para reconhecer também, né. Então, assim, são vários critérios, né, e aí vai dependendo muito de caso a caso, e a rigorosidade do instrumento. Que, por exemplo, você tem tombamento municipal, estadual, federal, Mercosul e mundial, né? Então, às vezes, o que é patrimônio municipal não é nacional. E tá tudo bem, né? Às vezes, para o Brasil não tem aquela ressonância, mas para o município tem. E, muitas vezes, esses instrumentos podem ser aplicados ao mesmo tempo, como é o caso de São Miguel Arcanjo, né? Que é patrimônio municipal, é patrimônio gaúcho estadual, é patrimônio pelo IFAM, é patrimônio do Mercosul e é patrimônio mundial. Pedro, primeiramente em relação à sua pesquisa, né? Você não pesquisou somente em Foz do Iguaçu, pesquisou em outros locais, né? Existem documentos, existem artefatos, o que existe relativo à região, não vou dizer só Foz do Iguaçu, mas a região internacional, que estão em outros lugares e como que a população pode ter acesso a isso? Essa pergunta é muito boa, porque as pessoas muito frequentemente me perguntam quais as fontes que fundamentam a pesquisa sobre Santa Maria do Iguaçu, né? E aí, temos 2 tipos de coleção que eu gostaria de enfatizar para responder a sua pergunta. A coleção arquivística,
né? Aí eu pesquisei tanto os documentos do padre Antônio Luiz de Montoya, né? Até para entender o termo Itepopó, né? Que ele faz a gramática ali contemporânea do Guarani, arte da língua Guarani, tesouro da língua Guarani. Eu uso esses documentos, Nicolas Del Tejo, mas tem uma coleção específica de Angélis, né? Que foi parar lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? E aí foi paleografada, porque são manuscritos do século XVI, XVII, XVIII, que pegam muita coisa dessa região. Então, esses documentos foram paleografados, né? Que é o estudo da escrita antiga, né? Da década de 50 a 70, e foram publicados 7 tomos, né? Então, ali tem muita farta documentação sobre essa região, né? Assim como também uma série de mapas, né? Que em muitos deles indicam a localização de Santa Maria, né? Na minha dissertação, no anexo tem 14. Convidar o nosso público aí no repositório institucional, dar uma lida lá na dissertação, no final tem 14 mapas, né? Mapas também da USP, né? Cedidos pela Justiça Federal, estão salvaguardados na USP. Mapas impressionantes, né? Mapas da República de Veneza, que chama de Egatsu, Iguaçu com a letra E, Iguaçu com H, né? Que vão, assim, que fornecem muitas evidências sobre essa região. Por exemplo, uma das cartas mais importantes de Santa Maria foi não apenas paleografada, mas também digitalizada e pode ser baixada no site da Biblioteca Nacional, né? Que tem ali a firma, né, do Klaus Ruy, né? A data que ele escreve em Santa Maria, né? Então, e além dessa coleção, desse acervo arquivístico, é necessário a gente falar do arqueológico, né? Porque, assim, Foz do Iguaçu tem mais de 100 sítios arqueológicos cadastrados, né? Então, assim, quando tudo isso é prospectado, escavado, porque é uma exigência legal das obras civis, uma arqueologia de contrato, de resgate, né? Esse acervo ele tem que ser acautelado no que se chama de IGP, que é Instituição de Guarda e Pesquisa, que não tem no Foz do Iguaçu, né? Tem poucas no Paraná e a maioria estão na capital. Então, muita coisa que foi extraída aqui foi levada para lá, né? Como, por exemplo, né, tá para ir para Curitiba, a segunda ponte com o Paraguai. Foi feito ali um trabalho arqueológico que o endossa do Museu Paranaense lá de Curitiba, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver os critérios, né, de preservação, né, de salvaguarda do acervo arqueológico, não tivermos uma IGP, Instituição de Guarda e Pesquisa, esse nosso acervo arqueológico ele vai para a capital, né? Mas já é ponto pacífico que o ideal é repatriar, porque a boa prática contemporânea é que essa coleção arqueológica seja mantida próximo aos seus lugares de origem, seus lugares de procedência, né? Então, assim, porém, mediante aos critérios que a gente tem que ter de aclimatação de acervo, de acautelamento, são critérios técnicos, de reserva técnica, né? Então, assim, é importante que a gente tenha uma perspectiva iguaçuense, municipal, para que a gente possa ter também uma instituição de guarda e pesquisa, que a gente cadastre, né, no IFAM, né, para que a gente possa guardar nossas coleções arqueológicas aqui, né? Então, no meu projeto de doutorado, eu estou pesquisando tudo que foi extraído no Parque Nacional do Iguaçu, que eu ainda não sou arqueólogo. Depois de terminar o doutorado, serei arqueólogo, poderei coordenar a escavação. Mas, enquanto ainda não sou, o meu projeto de pesquisa é analisar o que já foi prospectado, que já foi, né? Então, assim, tem 28 sítios arqueológicos dentro do Parque Nacional do Iguaçu, de diferentes tipologias, né? O PNI 28 é o túmulo do Tadeusz Krostowski, por exemplo, né? Que é um polonês, né? Mas tem também sítios de caça dos indígenas, sítios de habitação, de ocupação mais prolongada e outros de curta duração, e muito material lítico, cerâmico, né? Que estão acautelados lá na UFPR, onde eu estudo, na reserva técnica, né? Então, eu já estive lá analisando, encontrei 2 urnas funerárias, né? Que estão lá, né? E a gente analisa a possibilidade, tudo bem, ainda é uma pesquisa acadêmica e teórica, de repatriar essas urnas funerárias, né? Todas elas indicam o mesmo estilo de decoração, que é o estilo carenado e penteado, né, na superfície dessa cerâmica arqueológica, né?
Portanto, há um estilo comum nas cataratas, que é o que a cerâmica arqueológica vem nos mostrando até o presente momento, no âmbito da pesquisa de doutorado. Uma pergunta, para que tenha um IGP, é necessário o quê? Necessário uma legislação, uma instituição que se interesse, por exemplo, a UNILA, se interesse na criação? Para quê? Como que se faz isso? Os critérios estão no anexo da portaria do IFAM, número 196/2016, né? Ali no anexo tem vários critérios, né? Que vão desde, assim, alvará de corpo de bombeiro, né? Desde, assim, critérios de acondicionamento, né? De isolamento, por exemplo, de controle de pragas. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Para não deixar fungar esse material arqueológico. E também, Nelson, muito interessante, porque, assim, não basta saber preservar, é necessário também comunicar. Então, por isso que o termo é instituição de guarda e pesquisa. Entendi. Então, tem que ter pesquisa. Então, assim, não basta você ter um armazém ali com prateleiras adequadas, é necessário que tenha um time de pesquisadores que venham produzir pesquisa sobre isso. Então, assim, qualquer instituição pode pedir. A UNILA poderia, eventualmente, caso tivesse, né, estrutura, né, de acautelamento, né, vir possivelmente a solicitar o cadastro. Aí você protocola o cadastro, né? Tem 3 documentações ali, uma deles é o alvará de corpo de bombeiro, é analisado pela superintendência do IFAM em Curitiba, que dá um parecer técnico, que depois sobe para o Conselho Nacional de Arqueologia em Brasília, que delibera, né? Pode ser que ele faça ali um termo de ajuste, para falar, olha, uma análise técnica, para confirmar, você precisa corrigir, faça correções, depois dessas correções você se torna uma IGP e pode dar endosso de pesquisa arqueológica, né? Então, assim, essas obras, por exemplo, a duplicação da BR-469, que vai lá para o Parque Nacional do Iguaçu, também tem projeto arqueológico, né? Então, É uma exigência, né? É uma exigência, né? É legal. Então, assim, faz parte do licenciamento de obra civil. Então, se a UNILA tivesse, por exemplo, poderia dar um endosso de, ao invés dessas coleções arqueológicas irem para a capital, poderem ser preservadas aqui e ser gerada pesquisa a partir daqui de Foz do Iguaçu. Seria realmente extraordinário, né? Que se algum dia a nossa universidade pudesse aí resguardar e salvaguardar essas coleções arqueológicas. Pedro, uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer. O que significa Itapopó? Itapopó. Itapopó. Então, na dissertação eu trago 3 hipóteses etimológicas, né? Y é rio ou água, assim como Iguaçu, Rio Grande, água grande e tal, né? Pé, eu acredito que seja uma partícula de ligação. E eu estudei a partir de Antônio mesmo, um autor que é contemporâneo dessa época, que está fazendo um estudo gramatical do Guarani, né? E ele fala que pó é saltar. E quando você duplica o verbo, você faz o superlativo desse verbo. Podemos ser de intensidade, portanto, salta muito, ou podemos ser de quantidade. Então, muitos saltos. Então, eu cheguei a 3 hipóteses etimológicas, que é rio que salta muito, ou rio de muitos saltos. Originalmente, eu até suspeitei assim, será que não é de 7 quedas? Né? Mas pelo 7 quedas está muito mais longe, né? E pelo contexto da redação, cheguei, não, é Iguaçu, né? Porque essa carta de Mercê, ela coloca a toponímia original, que é no momento ainda antes do salto de Santa Maria, que é um termo que eu acredito estar relacionado com a redução de Santa Maria, né? Porque muita gente acha que foi o Cabeça de Vaca que teria dito, Santa Maria, quanta água, né? Mas eu acredito que tenha mais, seja original do século seguinte. Então, Itapopó, ele teria esse significado e seria um nome nativo das Cataratas do Iguaçu. Beleza, obrigado, Léo. Pedro, só queria te agradecer pela presença e espero você de novo aqui para a gente falar sobre o Cabeça de Vaca, falar sobre novas descobertas arqueológicas, históricas. Não vamos ter Ratanabá do Iguaçu, mas obrigado pela presença, esperamos te ver de novo. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui na nossa universidade, poder falar um pouco da minha pesquisa, né? Como técnico, mas também como mestre pela UNILA também estudante aqui na UNILA também, né? Agradeço muito a vocês da SECOM pelo convite. Obrigado, Pedro.
E você que nos acompanha até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho ali e até a próxima semana.